também tô no limite aí, mas tá saindo. E aí eu vou ficar só nisso, então posso ajudar vocês a elaborar qualquer coisa. Então, se alguém tiver ainda no roteiro ou ainda na construção de ideias, eu vou poder ajudar. E eu vou estar, assim, qualquer dia da semana, a gente pode ver algum horário compatível pra gente fazer um encontro individual, sem ser na sexta-feira, porque aí eu posso ajudar tanto na criação do projeto, na criação do roteiro, na decupagem. Não vou ajudar na filmagem, mas posso ajudar na edição também. Então, se a pessoa tiver dificuldade na edição, se for um filme curto, né, um filme de 1 minuto, eu posso fazer a edição até no meu computador, junto com a pessoa no Google Meet. Eu faço um compartilhamento de tela e a gente vai fazendo essa edição juntos, tá? Então, né, a prioridade vai ser você essa semana pra gente conseguir fazer terminar esse curta-metragem, né? Legal, professor. Obrigada. Nada. Espera mais um minutinho, né? Pra ver se a galera entra. Bom, 4 e 5. Vamos dar início. Deixa eu botar pra iniciar a gravação. Vamos dar início. Primeiro de tudo, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao último encontro, vocês podem falar, tá? No último encontro a gente falou especificamente sobre as transições e os cortes que existem dentro da edição do vídeo. A gente finalizou também sobre a direção de arte de fotografia, né? Isso já era sem ser da última aula, né? Da outra aula, mas a gente falou um pouquinho mais sobre também. Então, se alguém tiver alguma dúvida específica essas coisas, podem perguntar que eu já faço um apanhado aqui. E hoje a gente é o nosso último encontro, né? E a gente vai finalizar sobre edição, né? A gente vai terminar de falar sobre edição e aí, como a gente começou a falar sobre cortes e transições, eu vou falar agora sobre montagem, né? Que seria basicamente a gente juntar as cenas e transformar essas cenas na nossa narrativa, né? Então, o que é a montagem? A montagem, ela por muito tempo ela teve o papel tanto da edição toda, né? Então era só exclusivamente montagem que a gente chamava, mas hoje em dia já tem até uma distinção entre montagem e edição. Chama muito mais a montagem para você, é o seu trabalho de fazer a decupagem das suas cenas e estabelecer as ordens, e a edição seria a parte prática, né? Então tem meio que essa distinção, mas a gente pode tratar a montagem como um termo geral, né? A gente fazer toda essa parte da pós-produção, da elaboração da edição do seu filme. E aí, Rebeca, tudo bom? Boa tarde. Então, a montagem seria... O que seria a montagem? Seria selecionar, juntar e editar várias cenas, não, todas as cenas do seu filme, a fim de conseguir um significado narrativo. Então é através da montagem que a gente faz essa lapidação final do seu trabalho. Através da montagem que a gente consegue pegar todas aquelas cenas que a gente gravou e definir um significado de uma linha narrativa que a gente quer formar. Então o trabalho de edição é muito importante. Tinha até uma frase que eu usei, né, que o editor é quem escreve a última linha do roteiro, né? Então é mais ou menos isso. E o papel da edição, ela tem muito a ver com o papel de tomada de decisão, porque você tem que decidir o que vai entrar no filme, né? Quais são as partes que vão entrar, quais são os efeitos que você vai botar, porque na hora da filmagem você está filmando e você acaba filmando muita coisa. Então você pode filmar coisas que não vão entrar e você às vezes nem se preocupa muito. Vou filmar isso aqui, vou ver se vai dar bom depois, né? E na hora da montagem você tem essa tomada de decisão final. Então você vai decidir, isso aqui vai entrar, não, isso aqui não vai entrar, isso aqui eu quero em tal velocidade, isso aqui eu quero só um trecho de 2 segundos, isso aqui eu acho que funcionou muito bem, então vai ser 5 minutos dessa cena.
Então é importante a montagem porque ela tem essa tomada de decisão final, tá? E sempre alinhado com o diretor, né? Então o papel da montagem, o cara vai fazer a montagem do filme, e se o diretor não gostar, ele vai ter que revisar, né? Então tudo ele é meio que subordinado ao diretor, e o diretor dá esse aval maior ou menor para o montador decidir se realmente vai ser aquilo, né? Então meio que o diretor tem sempre tá sempre pensando nesse papel, né? E é bom a gente entender o papel da montagem, porque quando a gente está elaborando um filme, quando a gente começa a escrever o roteiro, é interessante a gente já pensar na montagem, já pensar no processo todo, né? Igual quando a gente for fazer um bolo, por exemplo. Quando a gente faz um bolo, a gente já está pensando na hora que a gente vai retirar do forno esse bolo, né? Então a gente já pensando que se botar tanto de fermento, o bolo pode crescer muito. Se botar menos fermento, o bolo pode crescer menos. Então é importante o diretor estar atento ao papel da montagem, atento a esse trabalho final do filme, para conseguir, na hora da realização do filme, ter essa ideia e conseguir elaborar todo esse filme. Então a sequência de planos é meio que o vocabulário do filme, é como se a gente estivesse escrevendo o filme na forma final dele, né? Na sua linguagem cinematográfica final. Eu vou apresentar aqui para vocês um vídeo do Hitchcock que eu acho muito bom, assim, ele tem 7 minutos, mas eu acho que assim ele vai contextualizar tudo isso que eu estou falando, e é para mim um dos melhores vídeos assim de cinema que eu conheço. Então se alguém puder dar um ok aí para saber se o áudio está saindo legal do vídeo, se está travando e tudo mais, por favor. Mr. Hitchcock, most critics have always considered Shadow of a Doubt, which you made in 1943, as your finest Aqui film. tá bom, acho. Me too. That is your opinion of it still. Vou voltar aqui. Eu não posso botar em tela Mr. cheia, senão Hitchcock, para a most gravação. critics have always considered Shadow of a Doubt, which you made in 1943, as your finest film. Me too. That is your opinion of it still. No question. In Shadow of a Doubt, of course, as in all Hitchcock films, your use of the camera has always been unique. The whole technical side of filmmaking, especially editing, has been a principal concern of yours. Would you be good enough to explain some of the basic methods in the cinematic approach to storytelling? Well, you have two kinds of what we might call montage. I think we call it cutting. It isn't exactly that. Cutting implies severing something. It really should be called assembly. Mosaic is assembling something to create a whole. Montage means the assembly of pieces of film which, moved in rapid succession before the eye, create an idea. Of course, the most elementary form is the juxtaposition of imagery in various sizes. You know, a lot of people think that cutting is, or we'll say montage or assembly, is taking a man from one place to another and jumping into a close-up of him, which Griffith invented, it's true. But to me it goes much deeper. And as I say, the picture Psycho contained quite an amount of cinematic approach to this, to its basic content. In the first place, we had in it the murder of a woman in a shower, of a nude woman. Now, as you know, you could not take the camera and just show a nude woman being stabbed to death. It had to be done impressionistically. So it was done with little pieces of film. The head, the feet, the hands, parts of the torso, Shadow on the curtain. everything, you see, was the shower itself. I think in that scene there were 78 pieces of film in about 45 seconds.
Now that's one kind. Now we'll take another kind, which I would prefer to call, say, the orchestration. Loud notes, soft notes, and so forth. The second murder in Psycho was treated quite differently. It showed a detective coming up the stairs. The audience already aware that a monster was around. So they were apprehensive for him, but they didn't know when it was going to happen. So I have this man mounting the stairs in what we would call a medium shot, a waist shot. And he gets to the top of the stairs. Then I take the camera and put it very, very high. Way, way high, above the ceiling almost, as though we're looking down on the whole thing. And a little figure runs out with a raised knife. And the hand goes up with the knife into the air and starts to bring it down. Now remember, these are two tiny figures. Then the next cut is a big head of the man as the knife goes across his face. Now, this is size of image put together to create shock. In other words, if it were music, it would be tremolos on the violin and suddenly a brass instrument, which is the big close-up. And from that he fell and went back. So there's an illustration of using the size of the image to create shock, or whatever you will. Now the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees, and he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's what film can do for you. Or you for it, as it were. Bom, eu vou deixar o link pra vocês aqui, se vocês quiserem rever, né? Eu acho muito interessante porque talvez não tenha ninguém melhor pra explicar a montagem do que o Eu tava no YouTube de boa, passeando. Pera aí. Deixa eu parar aqui. Dá boa tarde pra Poliana. E aí, Poliana, boa tarde. A gente tava vendo um vídeo do Hitchcock, tá? Sobre montagem. E o Chris perguntou aqui, ele tava ilustrando o efeito de Kuleshov. É isso mesmo, ele ilustrou no final o efeito Kuleshov. É bem interessante, né? Ele adota esse nome e acho que o efeito Kuleshov ele vai rodear o cinema, né? Assim, ele vai ter uma característica muito importante na montagem dos filmes. Então o efeito Kuleshov é talvez o efeito mais importante, vamos dizer assim, né? Quero estabelecer comparativos, né? Mas é um efeito muito importante. Tem um outro efeito também que é Arma de Chekhov. Vou botar aqui o nome aqui. Esse é um efeito que não é nem do cinema, é um efeito da literatura. Se alguém conhecer e quiser falar mais sobre, ele é característico por qualquer elemento do filme que aparecer, ele tem que possuir um significado. Aí, botando no campo do filme, né, botando no campo do audiovisual, então qualquer elemento que for aparecer num filme, então se eu
se eu mostro uma caneta em câmera detalhe, por exemplo, essa caneta tem que ter algum significado no filme. Em algum momento eu vou utilizar essa caneta para escrever o meu, sei lá, o meu testamento, ou vou usar essa caneta para matar alguém, ou sei lá, ou ela tem um significado ainda mais por baixo, né, mais por trás, assim, que não sei, pode ser algum outro significado, algum outro tipo de significado, né? Então, essa arma de Kirchhoff, que é os elementos tendo significado, e o efeito Kuleshov, que são quando a sequência de cenas determina também um significado, são muito importantes para na hora da gente pensar a montagem, né? Porque quando a gente está pensando na montagem, a gente está dando significado à linha narrativa. Então, é importante a gente saber, vou botar a cara do Hitchcock, depois vou botar uma criança, depois vou botar a cara do Hitchcock de novo. Eu quero dar determinada ação, né? Quero dar determinado efeito. Então, isso é importante. Acho interessante também quando ele fala da primeira morte, né? Ele falando que tem 47, não lembro agora, não sei quantas cenas em 70 segundos, né? Isso é interessante também, que ali ele usou várias cenas para dar um impacto, né? Para transmitir uma sequência de cenas, para dar uma ação, um dinamismo na cena muito grande. Então aquela cena da morte é tão famosa não pela morte em si, né? Porque a morte em si já era retratada em vários outros filmes, mas do jeito que ele faz aquela morte, mostrando a mulher indo pro chuveiro, aí dá uma câmera de detalhe no chuveiro, aí tem ela ali naquela expectativa, né, tomando banho, do nada vem a sombra, né, e começa a esfaquear ela, e tipo, não mostra nem a cena da faca entrando nela, mostra a cara dela horrorizada, aí vem a câmera de detalhe no sangue dela escorrendo. Então isso tudo foi pensado a partir da montagem, né, junto com o Hitchcock, é claro, mas o montador teve muita influência nessas escolhas de como ele iria fazer essa sequência. E o diretor, ele sabendo disso, ele sabendo que existe essa linha de montagem, ele já faz o seu filme pensando nisso, pensando que existe uma linha de montagem, e ali eu vou fazer uma câmera de detalhe do chuveiro, eu vou fazer uma câmera de detalhe do sangue escorrendo, mesmo que eu não saiba quando que eu vou encaixar isso, mas eu tenho certeza que aquela sequência de cenas vão acontecer, que aquela sequência de planos, quer dizer, que aquela sequência de planos vão acontecer dentro daquela cena. Então o Hitchcock já tem essa noção. E acho que quando a gente tem um conhecimento prático, né, não só o conhecimento teórico, isso vai ficando cada vez mais claro. Essas etapas do filme, a gente consegue pré-visualizar essas etapas. Então acho que o que a gente está fazendo aqui é justamente isso, né? A gente justamente botando a nossa teoria em prática, para a gente começar a elaborar uma linguagem cinematográfica melhor, né? Para a gente começar a ter ideias cinematográficas melhores. Então, no próximo filme, com certeza você já vai ter mais ideias. No outro filme, você com certeza vai ter outras ideias. E assim vai ficando mais fácil, né? Não que você vai fazer cada vez uma obra mais extraordinária, né? Como o Hitchcock falou, falando do Psicose, o cara falou assim, vários críticos acreditam que o Psicose é o seu maior trabalho, né? Aí ele concorda, é meu maior trabalho. E ele fez outros trabalhos depois de Psicose, vários outros trabalhos, e na minha opinião nenhum conseguiu superar o Psicose, né? Então é algo interessante também. E aí a gente vai ter uma ideia de que a gente tem uma meio que persistência de visão, né? A gente tem meio que uma sensação que tá tendo um movimento dentro daquela cena, mas que aquele movimento é uma ilusão de ótica, né? Então a gente, como montador, a gente tem que criar essa ilusão de ótica, a gente tem que acreditar que aqueles movimentos estão acontecendo sucessivamente. Então, pegando aquele exemplo do Hitchcock, da primeira morte, né? Ele pode ter filmado o chuveiro, a primeira coisa que ele deve ter filmado deve ter sido o chuveiro. Botou a câmera ali debaixo do chuveiro, filmou o chuveiro. E depois ele vai filmar a cena dela entrando no banheiro, por exemplo. Mas aquela cena do chuveiro entra depois. Então é algo que o montador tem que pensar. Quando que vai entrar tal cena para a gente criar um efeito de movimento que seja contínuo, né? Que a gente estabeleça para o telespectador que ele está tendo meio que uma ilusão de ótica, que ele está tendo algo que está acontecendo ali na linha temporal correta, né? Dentro do filme. E Marcelo, eu senti isso muito na prática, né? De filmar coisas assim no início, só que aí na edição só colocar depois, né?
E aí vai muito do que você falou. Às vezes a experiência prática ela vai te dar uma melhor ideia assim, cinematográfica, né? Sim, exatamente. Aí depois você, tipo, e isso não é um erro, né? Mas depois você vai conseguir estabelecer melhor essas ideias. Pô, vai entrar muito melhor esse, vamos dizer assim, esse cutaway que ele fez do chuveiro. Do nada aparece chuveiro lá só pra estabelecer que ela tá tomando banho ali na cena. E aquela, ele sabe exatamente quando aquilo vai entrar, né? Aí, eu imagino, né? Que o Hitchcock sabia exatamente que aquela cena do chuveiro ia entrar ali em tal momento do filme, no meio da cena que ela está tomando banho. Então isso você vai meio que adquirindo com o tempo, né? Meio que esse aperfeiçoamento da linguagem cinematográfica. Aí a gente tem que pensar sempre nas ordens das cenas, que é como é que a gente quer essas ordens das cenas. Os enquadramentos, que eles são muito importantes. O montador ele tem que conhecer quais são os efeitos dos enquadramentos. Então, se eu tenho um plano geral, ele vai dar um efeito. Se eu tenho um close, ele vai dar um outro efeito. E o ritmo. O montador tem que entender de ritmo. A gente está estabelecendo um ritmo, e aí eu vou falar um pouco mais à frente melhor sobre isso, tá? E todos esses três aspectos influenciam no sentido que você vai dar ao filme. E aí a gente tem a ideia da continuidade, né? Que eu tô falando, a ideia da continuidade. Acho que quase todas as aulas eu falei sobre isso, porque ela é muito importante. Porque a ideia da continuidade é não causar a quebra da imersão do telespectador. Se o telespectador estiver olhando, ele não ter nenhuma... Assim, é difícil, né? Mas o telespectador meio que não sair do filme, né? Ele tá ali imersivo ao filme, tá nessa imersão do filme. Então, o filme ele tende a causar isso, né? Ele quer causar isso, ele quer que o telespectador fique ali grudado na tela, né? Fica ali, que o filme impacte o telespectador a ponto que ele não queira tirar o filme ou não se desprenda do filme, que ele entre no universo que você criou desse filme. E aí a gente tem que sempre olhar se os planos possuem algum erro, né? Aí eu estou falando de erros dentro do plano mesmo, né? Então, se você fez uma filmagem e, sei lá, apareceu algo de fundo que você não queria, ou que você acha que é errado, você vai cortar essa cena, né? Então, se eu tenho uma cena lá que apareceu, sei lá, o script do roteiro, sem querer aparece o script do roteiro atrás. Você, como montador, você vai ver aquilo, não vai botar aquilo no seu filme. Apesar daquele plano ser bom. Foi um plano muito bonito, mas apareceu o script, já era, não tem como. Apareceu a claquete. Não tem como. Não tem como aparecer a claquete, a gente está tentando estabelecer uma imersão de um universo que não é real, né? Então a gente tem que tentar criar essa realidade para o telespectador. E aí a gente tem tipos de montagem, né? Tem dois tipos principais de montagem, que é a montagem de compilação e a montagem de continuidade. A montagem de compilação, normalmente ela tem uma linha que ela vai seguir desde o começo até o fim. Essa linha normalmente ela tende a ter até uma única narrativa. Não é sempre, né? Mas ela tende a ter sempre uma única narrativa. E o que seria essa montagem de compilação? Essa montagem de compilação é muito usada de youtubers, por exemplo. Youtubers vai pegar aquele vídeo dele que ele fez em 2 horas, 1 hora e pouco, e vai cortar, vai fazer jump cut, né, que a gente já viu. Vai fazer vários jump cut e vai estabelecer que aquele filme vai ter 20 minutos, sei lá, 30 minutos. E ali a gente está fazendo uma montagem de compilação. A gente está pegando uma mesma linha narrativa, de um mesmo fio narrativo, e a gente está compilando ela. É muito característico também de filmagem institucional, né? A gente vai fazer uma filmagem dentro da empresa, a gente quer contar a história da empresa, por exemplo. Ou quer, sei lá, uma ONG, a gente vai fazer uma filmagem de uma ONG, então normalmente a gente só vai compilar, né? A gente não vai trazer uma ideia de continuidade. E, assim, a linguagem dentro das redes sociais, por exemplo, dentro do YouTube ou dentro do Instagram, ela é normal ter essa montagem compilada. Então não é estranho uma pessoa que está assistindo um YouTuber ver que está tendo uma compilação ali, ela já está acostumada com aquela compilação. Mas se a gente for ter isso num filme, ela não vai ser tão bem aceita, porque a gente vai perder essa ideia de continuidade. Por isso que a gente usa a montagem de continuidade, que seria a montagem de continuidade. A gente tentar mostrar a ação que ela
seja contínua e fluida, sempre tentar abraçar as características. E aí como é que a gente faz isso? Utilizando nossas técnicas, principalmente que a gente viu na última aula. Seria o cutaway, crosscut, J-cut, L-cut. Então a gente vai juntando várias cenas, vários planos, tentando dar uma ideia de fluidez, tentando a gente fazer que aquela montagem seja uma montagem contínua, que seja algo que quando você olhe, você veja algo fluido, algo que esteja passando pela sua frente e você não fique meio perdido, né, entre isso. E aí a gente vai estabelecer como a gente faz melhor isso, né. E aí a gente tem que estabelecer o ritmo. Como é que a gente vai querer estabelecer o ritmo dessa montagem, né? Por exemplo, um ritmo mais lento é um ritmo que estabelece algo mais contemplativo, como por exemplo um filme do Tarkovsky. Se a gente for ver um filme do Tarkovsky, é difícil a gente ter vários cortes, né? A gente tem um ritmo ali, vários planos sequências, um ritmo que ele não alterou a velocidade do filme, ou se ele alterou, ele diminuiu a velocidade do filme em vez de aumentar a velocidade do filme. Então eles tendem a fazer algo que a gente fique contemplando, né? Então eles utilizam um ritmo mais lento. Marcelo, pode falar. É problemático, assim, num mesmo filme você ter vários andamentos diferentes em diferentes momentos do filme. Imagina, você falou do Tarkovsky, né, que é difícil de ver num filme dele, é um andamento mais acelerado e tal, então eu imagino que isso seja da identidade dele. Mas assim, se quiser fazer uma mistura toda, é muito problemático num filme, numa obra. Não, então, essa mistura ocorre, né? Vai ocorrer, vai ter cenas do Tarkovsky, se for ver Stalker, por exemplo, vai ter uma hora lá da linha do trem, né? E tipo, vai ocorrer alguma ação, alguma coisa que ele queira dar intensidade, ele vai aumentar esse ritmo, né? Mas, de um modo geral, o ritmo é mais lento do filme. Mas aconteceu alguma cena que aí a gente vai ver mais em cenas de ações, né? Ele pode estabelecer um ritmo mais rápido. Tem uma ação do filme, né? Que os personagens meio que um fica perseguindo o outro perto da linha do trem. Então, aqueles momentos de perseguição, ele não está estabelecendo só um ritmo lento, né? Ele pode aumentar o ritmo, mas num geral, o filme dele todo tem um ritmo mais lento. Aí você vai para dar significado, né? Eu quero, nesse momento aqui eu estou dando um significado, em outro momento eu estou dando outro significado. E de um modo geral tem um significado maior, né? Então, de um modo geral, ele tem um ritmo mais lento, mas ele pode estabelecer esse ritmo mais rápido em algumas cenas, né? É igual, sei lá, Transformers. Transformers vai ter um ritmo sempre mais acelerado, um ritmo sempre mais rápido, que tem várias cenas de ações e tudo mais. Mas pode ter algum momento contemplativo, que tá lá esqueci o nome do Transformer, né? Mas tá lá o Transformers e o humano sentado olhando, sei lá, uma paisagem. A paisagem se passa e a gente tem aquele ritmo mais lento, né? Então você pode sempre ir brincando com esse ritmo lento e esse ritmo mais acelerado. Quem faz muito bem isso é o Estúdio Ghibli. O Estúdio Ghibli tem muito desse estilo lento, que é o filme todo, mas quando tem ações ele bota esse estilo mais acelerado, né? Então ele tem muitas imagens contemplativas. Você vê Viagem de Chihiro, por exemplo, botando outro exemplo do trem, né? Vai ter aquele exemplo do trem de uma passagem longa, assim, vai ser algo que um plano aberto, vai ser imagens contemplativas, não vai ter nem vai ter muito diálogos, né? Então o diálogo também importa nesse ritmo, porque uma das coisas que acompanha o ritmo é o som, né? Aí tanto o som pode ser da trilha sonora ou o som até mesmo dos diálogos, né? Na rede social, não sei se cheguei a falar isso, na rede social os diálogos são harmonizados de um modo que eles parecem uma trilha sonora. Então, se você pegar a rede social e jogar dentro de um programa de edição de áudio, você vai ver que ela tem uma harmonia. Eles criaram um filme, eles criaram o ritmo de diálogo para se parecer com o ritmo de uma música. Então, nesse filme, a rede social, quem dita o ritmo são os diálogos. Então, é algo interessante. E aí a gente tem uma montagem métrica, que seria cada corte tem uma duração aproximada. Então cada corte do filme vai ter uma duração específica. Vamos dizer, a cada corte eu estou trabalhando com cortes de 30 segundos aproximadamente. Então essa é uma montagem mais métrica. E podemos ter uma montagem mais rítmica. A montagem mais rítmica vai seguir o som do filme. Então a gente não vai medir por uma
uma quantidade de tempo, como é na montagem métrica. A gente vai ter uma montagem rítmica, uma montagem que vai seguir o som do filme. Aí tende a seguir a trilha sonora, mas ela pode também seguir o diálogo. Então é qualquer som, ou até sons dentro do universo do filme, tá? Então ela vai tentar seguir o som, tá? Então o som é muito importante para dar ritmo ao filme. E aí a gente tem... vou falar um pouquinho mais de cortes agora, né? A gente tem regras para a gente poder... Quando cortar, né? E como cortar. Tem um autor que a gente vai ver um vídeo até mais rápido dele, que se chama Walter Murcher, que ele divide que os cortes têm 6 regras, né? São 6 regras do corte. E ele vai dividir em classificações da mais importante para as menos importantes. Então o que ele diz que é mais importante, quando você vai cortar, é você transmitir a emoção. Qual é a emoção que você quer levar ao telespectador? E essa emoção tem que seguir a linha do filme. Então estou fazendo um corte, que esse corte eu tenho que pensar como é que está sendo a emoção que eu estou passando através desse corte. Ela está seguindo a linha do filme? Ela está seguindo a linha narrativa que o diretor propõe e que eu estou pensando, que eu estou em sincronia com o diretor, né? Então eu tenho que pensar se essa linha de montagem, se esses cortes que eu estou fazendo vai seguir essa emoção narrativa que tem esse filme. Aí a gente tem os cortes através da história, que um corte só pode, eles dizem que um corte só pode ser feito para valorizar a história. Então a gente tem que fazer corte nessa questão de valorização da história. Então quando eu corto, quando estou saindo de mim para botar um outro plano, eu estou fazendo quando eu faço esse corte é para valorizar a história. Eu não estou fazendo um corte para diminuir o tempo do filme, eu não estou fazendo um corte para aumentar o tempo do filme, eu estou fazendo esse corte em função da história, para eu contar essa história melhor. Então ele fala que as 3 primeiras, que eu estou na segunda, né, elas estão muito amarradas entre elas, né? Então temos a emoção, temos a história, temos o ritmo, que a gente já estava falando antes. Então esses cortes é para estabelecer ritmos. O nosso filme ele tem que ter esse ritmo. Aí pode ser um ritmo que tem a ver com a sua linha narrativa. Então você sempre vai pensar nisso. Qual é o ritmo que eu quero dar a esse meu filme? Então através disso eu vou estabelecer quantos cortes eu vou ter nesse plano, quantos cortes eu vou ter nessa cena aqui. Aí a gente tem também a linha do olhar, algo que a gente já falou em alguns pontos, é que a linha do olhar, os cortes precisam ser feitos com essa consideração. E aí a gente sempre está pensando na montagem, mas essa montagem tem que ser pensada antes, né? Tem que ser pensada até mesmo quando você está fazendo o roteiro, mas principalmente quando você está filmando. Então quando a gente já falou quando a gente falou na aula de filmagem, para a gente estabelecer, se a gente quiser, né, para estabelecer o plano de linha de visão dos personagens, né? Só que nessa linha de visão, aí ele estabelece que a linha do olhar que ele estabelece é a linha do olhar do telespectador, que a gente tem que estar em função disso. Então, se eu estou, por exemplo, no meio, se eu for cortar e minha próxima cena for eu na direita, isso pode atrapalhar a linha de olhar do telespectador. Então, onde está esse olho do telespectador? Tá? Então, esse olho do telespectador está centralizado aonde? A linha do telespectador, que da minha aula está no centro. Agora, se eu for fazer um corte, vamos dizer, por exemplo, cortei a cena, e a cena segue, e eu estou aqui, do lado, isso pode causar um efeito estranho. Tá? Então, a gente tem que sempre pensar nessa linha do telespectador. Além da linha de visão dos personagens, que a gente vai falar que é o próximo, né? A gente tem que estabelecer qual é a linha de visão do telespectador. Então isso é muito importante. Eu já tive problemas com isso. Eu já tive um curta-metragem que eu fiz que eu não me atentei muito a isso, e teve cortes assim que tiravam a linha de visão do telespectador. Então se eu estou mostrando a caneta, e a caneta é a principal coisa que está aparecendo no filme, se eu cortar e a próxima cena, ela em vez de estar na esquerda for para a direita, isso vai estabelecer um problema de continuidade, um problema de visão dos telespectadores. Então eles podem sentir uma dificuldade e isso pode atrapalhar, tá? Mas aí você tem que pensar, você tem que saber disso e estabelecer, isso aqui pode funcionar se eu desejar que o telespectador sinta esse desconforto. Então você pode estabelecer um filme
que eu quero gerar desconforto ao telespectador. Então eu posso pensar nisso, eu posso pensar, ó, então a linha de visão do telespectador está aqui, nesse momento. Então eu quero gerar um desconforto nessa cena. Então eu vou trocar a linha de visão dele. Ele vai ter que olhar para o outro lado agora. Em vez de estar olhando para a esquerda, ele vai ter que olhar para a direita. Eu quero criar esse desconforto. Então nessa montagem do filme eu quero dar esse significado nessa parte. Aí temos a planariedade, que seria a linha de visão a linha de visão dos personagens, né? Do que tá acontecendo. Então a gente tem que ter quais são as visões que a gente está tendo dos personagens durante o filme, né? Então, se a gente tem aquele plano contra plano característico, né? Então, se eu estou conversando com outra pessoa, aí a gente pode estabelecer, quando eu estou falando e a câmera está por trás de mim, a câmera está na minha linha, está no meu plano, está na minha linha de visão. E quando essa outra pessoa for falar, e se a pessoa for mais alta, o plano pode ficar na linha de visão dela. Então, a gente tem que pensar nessa planaridade do filme, né? Nessas funções, muito por parte da linha de visão dos atores. Mas a gente tem outras meio que regras cinematográficas, né? Que a gente tem meio que a regra dos 180 graus, que a gente vai filmar só num eixo de 180 graus, que a gente não vai meio que girar a câmera por trás, porque pode causar um desconforto no espectador. Vamos dizer, eu estou filmando aqui a nossa aula, aí vamos dizer que do nada corte e venha a visão ali de trás, vai ficar estranho. Se a visão fosse daqui, lateral, tudo bem, a gente mudou de um plano frontal para um 3/4. Tranquilo, mudamos ali numa linha de 45 graus, está tranquilo, a gente não mudou, não fizemos uma volta completa. A gente sempre tenta trabalhar uma linha de 180 graus, então o máximo que eu poderia ir aqui seria um plano lateral. Então se eu fosse para um plano de trás, um plano traseiro, isso poderia gerar desconforto ao telespectador. Mas se for isso que eu quero, pode funcionar. Isso pode trazer um significado para o filme. Tem uma cena do Iluminado que é muito característica, quando às vezes vocês vão fazer até um outro curso de cinema, eles vão falar sobre isso, dessa regra cinematográfica de 180 graus. Eles vão falar, ó, tem um momento lá de uma conversa do Iluminado que tá assim, a conversa está normal, de um plano frontal de duas pessoas, e do nada vai para um outro campo, sai dessa linha de 180 graus, tá? Então essa linha de 180 graus, ela é importante para você meio que deixar ela na mesma planaridade, foi mal, na mesma planaridade, tá? Então você meio que deixa o telespectador confortável. Aí isso aqui é interessante você pensar de como que o telespectador estaria vendo essa cena, né? Então se eu estou vendo a cena de alguém dando aula, por exemplo, e seria muito estranho se eu começo a ver por trás dele, porque eu estou vendo a cena na minha frente, né? Eu não conseguiria ver por trás dele, eu teria que dar a volta para ver uma pessoa por trás, né? Então essa linha de 180 graus é importante isso. Aí a gente também tem a regra de 30 graus, né? O que seria essa regra de 30 graus? A regra de 30 graus é sempre que a gente vai fazer, quando a gente for fazer um corte, a gente tem que sempre mudar a posição ou o ângulo da câmera acima de 30 graus, porque senão fica estranho, né? Então se a gente for fazer um corte e aí a gente vai aproximar aqui para mim, na linguagem cinematográfica isso poderia ficar estranho, porque eu teria que mover a câmera pelo menos a mais de 30 graus, ou pelo menos na posição dela, ou pelo menos no ângulo dela. Então, se eu fosse fazer um corte daqui, eu teria que mudar pelo menos para um plano 3/4, um plano lateral, tá? E aí aí vamos dizer, eu quero mudar para um plano de trás, mas causando fluidez. Então, o que eu poderia fazer? Eu estou aqui nesse plano frontal, aí eu posso mudar para um plano 3/4, e aí eu mudo para um plano de trás, porque aí você já está estabelecendo uma ordem, né? Uma continuidade, não tem problema. Mas se você for mudar dessa linha de 180 graus, de uma vez só, vai ficar estranho. Então você pode trabalhar tanto com essa regra de 30 graus, quanto com a regra de 180 graus, para dar mais fluidez ao filme. Isso é algo para você pensar, né? Para você sempre tenta se imaginar como seria o telespectador vendo isso. Então, se você está filmando de frente e vai mudar para um outro ângulo,
pense, pô, isso aqui vai gerar um desconforto pro telespectador, isso vai tirar a minha fluidez do filme, isso vai tirar a minha ideia de continuidade que eu tô querendo causar, essa minha ilusão ótica, quanto que tá sendo? Tá sendo uma ilusão ótica bem boa? Tá sendo uma mágica bem trabalhada? Ou as pessoas estão percebendo que eu estou fazendo uma mágica? Ou as pessoas estão percebendo que estão sendo enganadas, né? Porque a grande questão do cinema é essa, a gente tentar enganar as pessoas sem que elas percebam, né? Então, tenha cuidado com essa regra, tanto de 180 graus quanto de 30 graus. E isso é mais importante ainda para a montagem, porque é a montagem que vai decidir se vai entrar ou não essas cenas. E quando que elas vão entrar? Porque vão dizer, o diretor não se atentou a isso, o diretor de fotografia não se atentou a isso, ele saiu dessa linha de 180 graus. Aí o montador vai poder salvar essa sequência de cenas, a sequência de planos, quer dizer, a sequência de planos dentro dessa cena pode ser salvada através da linha da montagem. Pô, não ficou maneiro isso aqui. Acho que vai dar uma quebra na fluidez do filme e não vou encaixar isso. Ou vou encaixar isso em uma outra hora. Vou encaixar isso quando eu fizer essa movimentação de câmera, tá? E sempre quando aí você sempre posiciona isso até facilita também na hora de quando for fazer uma montagem num set, né, que aí já tem mais pessoas, porque aí as pessoas trabalham atrás dessa linha de 180 graus e à frente dessa linha de 180 graus tem as filmagens, né? Então são os atores, os objetos, tudo que está sendo filmado. Então atrás dessa linha de 180 graus temos a equipe. E aí você vai girando essa linha de 180 graus, de acordo com o posicionamento do ator, né? Então saímos de uma cena e fomos para outra. Então a gente tem uma outra linha de 180 graus, né? Então tem que sempre estabelecer essas linhas de 180 graus que elas facilitam na hora da filmagem. E aí a gente tem também, aí a gente falou dos cortes. Só para voltar para a gente não se perder, nem eu me perder. Temos a linha do corte da emoção, da história, do ritmo, da linha do olhar, da planaridade e temos também da tridimensionalidade. Que seria isso? É que a gente tem que sempre pensar, a gente tá transformando algo 3D em algo 2D, né? Então a gente tem que pensar pra gente deixar isso fluido, pra gente tentar criar uma ilusão de ótica pro telespectador que está vendo algo em 2D imaginar algo em 3D, tá? Então, aí eu só tô falando de filme 2D, né? Não sei como é que isso se aplicaria na criação de um filme 3D, mas a gente sempre cria tentando fazer essa ilusão, né? Então, se uma pessoa vai virar a esquina, como é que eu vou fazer esse corte, né? Como é que eu vou deixar fazer esse jogo de cena, esse jogo de planos, para que essa cena, quando a pessoa virar, por exemplo, a rua, ter essa fluidez, né? Pra gente imaginar que seja algo 3D. Pra gente imaginar que ali tem um campo que ele vai virar à esquerda. Se fosse algo 2D, não teria como ele fazer isso, né? Então, sempre pensar isso, que a gente está transformando algo 3D em 2D. Então, sempre se ater a essa ideia de corte da tridimensionalidade. Eu vou passar o vídeo deles para vocês, que aí eu acho que vai ficar mais claro essas regras de corte, né? Deixa eu apresentar a tela. Esse é mais rápido, tá? Esse é 3 minutinhos. You have a cut in a film from one thing to another. What makes it work? What in an ideal sense, what would be the perfect cut? And what I was suggesting was that a way to think about this is to say, well, let's say there are 6 things. Are they all satisfying? Number 1, is it emotional, meaning not necessarily wild emotion, but is it true to the emotion that we want people to feel here, or does it subtract from the emotion or distract? But if it pushes us forward along the emotional line that we're presuming that's a good thing, then
Does it tell the story? Do we understand what's happening? Does it advance the story? And in a musical sense, does the cut happen at the right point? Does it fit within the overall rhythm of what we've established? In this list, these three things are united at the top pretty tightly, and in practice it's very difficult to separate these three things. If the rhythm is right and the story is right and the emotion is right, it's hard. It's not impossible, but it's hard to separate these three things out. The bottom three are less important, and in fact this list is in diminishing importance. Eye trace simply means, do we know where the audience is looking, and are they looking in the upper right hand corner or the lower left or in the middle, and at the point of the cut, are we taking that into consideration? Are we either accommodating that, meaning that on the other side of the cut, is there some focus of interest in that place which allows us to, that phrase, it cuts like butter, that's kind of what we're talking about, in that the attention of the audience is carried like a cup somehow from shot to shot, and as the audience's attention moves across the screen at the point of the cut, the movement of that attention point is not disrupted, unless you want it to be. And if you're in the middle of a fight or something violent, then you do want to abuse that attention and cause the audience to become disoriented, because that advances the story and the emotion of what we're doing. The number 5, which is the 2D plane, simply means the problems of dealing with three-dimensional objects in a two-dimensional world. One of the important things there is just the concept of stage line. How do we represent whether people seem to be looking at each other or not? And then number 6 is, are the people and objects moving in three-dimensional space coherently or not? Bom, essa é a explicação do autor, né? Acho que fica até melhor. Deixa eu botar aqui para vocês o link. É interessante, tá? Quem quiser rever, para vocês estabelecerem que existem regras de corte e às vezes vocês vão se perder em uma regrinha ou outra que vai dificultar a fluidez do filme de vocês, tá? Já aconteceu comigo e eu acho que é algo normal de acontecer. E assim, nunca vocês vão conseguir, assim, nunca não, né? Mas às vezes vocês não vão conseguir se ater a essas 6 regras, né? Algo vai sair dessas 6 regras, mas mesmo assim pode ficar bom. Não quer dizer que você tenha que seguir essas 6 regras para conseguir ter um filme excepcional, né? Então pode acontecer você sair de uma regra ou outra para estabelecer alguma ideia de emoção, por exemplo. Então, para eu estabelecer a ideia de emoção, eu vou ter que sair dessa ideia bidimensional, né? Então, sei lá, vai ter alguma cena assim que a história do filme vai ser melhor contada se acontecer isso, e se sair dessa linha do olhar do telespectador não tem problema, porque o mais importante é contar a história do filme, é estabelecer o ritmo do filme. Então, se for mais importante estabelecer o ritmo do que estabelecer o olhar do telespectador, tudo bem, porque o ritmo é mais importante, né? Ele até diz isso, ele diz que os 3 primeiros lá, que a emoção, a história e o ritmo são mais importantes que os outros, mas é bom se ater a todos, porque aí você consegue idealizar melhor o seu filme, idealizar melhor a linha narrativa que você está montando. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Ou alguma coisa que eu falei anteriormente? Porque eu acho que isso aí é fundamental na hora da gente construir a montagem, né? Mais do que a gente dominar o software, por exemplo. Daqui a pouco eu vou abrir de novo o programa, para a gente trabalhar um pouco melhor nele. Eu vou contar algumas outras características, vou relembrar algumas coisas, mas eu acho que isso aí é mais importante do que você dominar o programa, porque através disso aí você vai conseguir construir a sua linha narrativa do filme, você vai construir e estabelecer as suas ideias do filme, tá? E aí, seguindo, eu vou agora para umas partes mais
técnicas assim, né? Que pra gente, eu já até falei de algumas coisas desse tipo, mas pra gente estabelecer de novo, pra gente até quando a gente for estabelecer a montagem, a gente tem que ter conhecimento dessas ideias mais teóricas, né? O primeiro que é o frame, né? Que é o FPS. E que é o FPS, algo que eu já falei, que é o frame por segundo, né? Então, cada vídeo que você for gravar vai ter uma sequência de fotogramas diferentes de um outro, né? Então, vamos dizer assim, quando você for gravar, você pode gravar em 24 FPS, 30 FPS, 50, 60, 120, 1000, não sei quantos. Eu até mandei um exemplo para vocês lá no grupo do WhatsApp, porque eu acho que ali tem uma ideia boa da diferença entre frames, né? E como que a gente pode estabelecer esses frames, como que na montagem a gente tem esses frames de forma diferente, né? Porque através de mais frames a gente consegue diminuir a velocidade melhor do filme. Porque, vamos dizer, a gente tem algo de 60 frames por segundo. Se a gente for diminuir em 10 vezes essa velocidade, a gente vai ter algo vai ficar mais lento, né? O filme vai ficar mais lento 10 vezes, mas a gente vai ter algo em torno de 6 frames por segundo. E é algo que o olho já percebe como algo não contínuo, né? Tem uma pesquisa que fala que o olho tem essa ilusão óptica através de pelo menos 19 frames por segundo. Então a gente tem que ter pelo menos algo em torno de 19 frames por segundo. Então se você for querer gravar algo para diminuir a velocidade depois, a gente tem que pensar nisso, né? Então se a gente for gravar algo em 24 FPS, se a gente for diminuir a velocidade dele, vai ser algo difícil, né? Porque a gente vai ter uma margem muito pequena para trabalhar, para isso não parecer que não seja algo contínuo, que seja foto atrás de foto, né? Então a gente não quer que isso pareça que seja foto atrás de foto, a gente quer que isso pareça algo contínuo. E aí, Raíssa, boa tarde. A gente está falando sobre partes teóricas agora da montagem, tá? Então, o que seria então o ideal, né? A gente trabalhar com frames a partir do ponto de vista que a gente quer estabelecer no filme, né? O cinema se caracterizou pelo 24 FPS, porque as câmeras antigas faziam 24 FPS, era o padrão delas, né? Então a gente se acostumou a ver filmes com 24 FPS, mas isso só dá a ideia de continuidade, tá? Então a partir de 19 FPS a gente já tem essa ideia de continuidade. Então se a gente for gravar algo que eu quero botar em slow motion, eu posso pegar algo de... Vou gravar em algo em torno de 120 FPS, por exemplo, para eu transformar aquilo em algo 3 vezes menor, tá? Então sempre pensa nisso. Como que é isso? A gente vai criar essa fluidez, né? Então no exemplo lá que eu dei no grupo do WhatsApp, acho que chegava a 9.000 FPS. É um negócio absurdo assim, através até de um celular que ele fez. Até fiquei curioso para saber com aquele celular, tentei fazer tirei print assim na hora, né? Uma hora aparece o celular. Se eu não me engano é um Huawei desses mais novos assim, acho que é P40 Pro, sei lá, se alguém souber aí qual o celular que ele usa. Mas a gente já tem esse celular. É bem legal aquele vídeo, né? É muito legal. Dá pra ver a bexiga se reduzindo depois de ser estourado. É incrível, é incrível. Sim, exatamente. E aí ele só pode fazer isso porque tem um FPS muito alto. Para transformar algo em slow motion, a gente tem que ter um FPS alto, né? Pra gente transformar aquilo que o olho interpreta como algo contínuo em algo em slow, né? Então a gente tem que ter muitos frames por segundo, muitas fotos por segundo, para a gente transformar aquilo em algo bem slow. Aí a gente pode tanto transformar em slow motion como algo mais rápido, né? A gente pode fazer um time-lapse, por exemplo. O que seria um time-lapse? A gente deixa a câmera filmando, depois a gente acelera esse movimento de câmera, esse movimento de esses frames por segundo, né? Então a gente vai ter mais imagens passando por segundo. Então não tem problema se você fazer algo em 60 FPS ou 24 FPS, porque depois vai ter mais frames por segundo no programa, né? Depois a gente vai ter tipo, algo passando muito rápido assim, então tem algo que vai ser contínuo de qualquer forma, né? Então quando você não tem esse problema quando você for gravar, eu quero acelerar a velocidade, então não tem problema em qualquer FPS que você for gravar, desde que seja a partir de 19, né? Acho que nem tem como gravar menos de 19 no celular ou na câmera.
Mas em qualquer formato de FPS que você for gravar, você vai conseguir acelerar, né? Então não tem esse problema. Então você vai conseguir construir o time-lapse a partir de qualquer tipo de FPS, tá? Então, só para determinar, slow motion eu tenho que ter muito FPS. Time-lapse não preciso me ater a isso. E aí a gente tem também o hyperlapse, né? Que é caracterizado quando a gente tem esse time-lapse, mas só que as imagens ficam em movimento. As imagens são feitas a partir de movimentos. Então, vamos dizer, eu vou fazer um hyperlapse de uma corrida que eu faço, né? Então eu estou segurando a câmera, estou correndo, eu corro por 1 hora e vou transformar aquilo em 20, 30 segundos. Então isso aí é um hyperlapse, que é diferente do time-lapse, só para ter uma diferença quando vocês forem ver, assim, tipo, em alguns lugares vai estar caracterizado assim, essa câmera aqui é boa para fazer hyperlapse. Aí, o que é hyperlapse? É isso, né? É um time-lapse de algo que vai mudando, a câmera não fica estável, né? Vai mudando o contexto do que aparece ali com a câmera em movimento. Aí a gente tem a resolução, né? O que seria a resolução? Seria a quantidade de pixels que aparece. E aí, quanto mais pixel, maior a altura e a largura desse quadro. Eu vou apresentar aqui uma tela que eu acho que fica fácil essa noção. Então aqui a gente tem algo que era do começo do cinema, que era o SD, né, que a gente chamava, que é algo de 720 por 480 pixels. E aí a gente tem esse quadro aqui, tá, bem pequenininho, que a gente chamava de SD. Aí quando a gente vai para o HD é quando tem 1280 por 720. Sempre é o último número, tá? Então a gente tem a largura pela altura. Então é 1280 pixels de largura por 720 pixels de altura. Aí a gente tem um HD. Então, sempre quando falar, isso aqui está gravando em SD, então está gravando em 720 por 480. Isso aqui está gravando em HD, então é 1280 por 720. Isso aqui está gravando em Full HD, então é 1920 por 1080. Isso aqui está gravando em 4K, é 3840 por 2160, tá? Então é fácil para vocês, só para vocês terem noção, né, que às vezes você fala assim, tô gravando em HD, tô gravando em Full HD, e às vezes a gente não se atém a essa diferença, né, do que é HD, do que é Full HD, do que é SD. Então são os pixels, tá? É a resolução, é a quantidade de pixels que tem nesse fotograma. Então é uma foto que eu posso até mandar para vocês no grupo, tá? Depois, só me lembrar. E aí vocês fazem isso quando vocês vão gravar, né? E aí é interessante, o que pode ser meio que um pulo do gato, né? Que pode ser algo melhor, é que vocês conhecerem o quanto a sua câmera ela faz uma definição melhor, porque tem câmeras que gravam em 4K, mas ela se sai melhor em 1080, em algo em Full HD. Então, às vezes seria melhor você gravar nessa câmera em Full HD do que em 4K. E às vezes seria melhor você, vamos dizer, eu quero gravar minha aula e eu quero fazer isso no formato profissional e tudo mais. Eu posso gravar em 4K e na hora do programa eu trago a resolução para 1080. Porque eu sei que em 4K aquela minha câmera grava melhor. E aí quando transformo em 1080 eu mantenho algumas prioridades de pixels dela. Então ela mantém menos ruído. Então quando a gente fala em ruído na hora de filmagem é isso, tá? E aí a gente tem também a proporção de tela. O que seria proporção de tela? É aquilo que a gente mais ou menos viu ali. Só que a gente pode transformar esses formatos de tela, né? Então, voltando lá que a gente viu, que a gente tem algo do Full HD como 1920 por 1080, né? Então o formato de tela é aquele. Que é o formato padrão 16:9, né? E aí a gente pode trabalhar com diferentes formatos de tela. Vamos dizer, eu quero fazer um formato de tela para o Instagram. Quero fazer na vertical, né? Então aquele formato de tela que está 16:9, que é o 16:9 é a fração 1920 por 1080, tá? Aí aquele 16:9 eu transformo em 9:16. Então eu saio desse quadro assim, né? E transformo num quadro assim, tá? E ele se mantém. É 16:9 virou 9:16, tá? Então a gente pode trabalhar com esses diferentes formatos. Aí tem diretor que corta estreita mais
na horizontal. Aí tem um diretor que estreita mais na vertical. Isso vai de diretor para diretor, tá? Tem vários diretores que gostam de trabalhar com diferentes tipos de formatos. Esses formatos também dão significados. Tem um filme que eu não lembro agora qual filme, eu não lembro se é Mãe, acho que foi o Chris que perguntou pra mim sobre o formato de tela, eu tentei achar essa cena. Tem uma cena muito curiosa que é o protagonista andando de bicicleta, ele faz assim, ó, aí a tela se abre, o formato da tela muda durante o filme. Então é algo que a gente pode trabalhar até com mudança de formato da tela durante o filme. Ele expande o formato da tela, né? Ele pega assim e vai abrindo a tela, aí a tela meio que sai de um formato que era antes, que é, vamos dizer, era um formato 14 por 7, aí transforma em um formato 16 por 9. É algo que eu acho bem interessante. Cada diretor tem um formato de tela, então se você for vamos dizer assim, deixar menor altura, a gente pode ter algo que a gente veja mais o horizonte, aí a gente está transformando algo mais visual, quero captar mais o ambiente. Quando eu vou tirar a largura, pode ser que eu esteja trabalhando com algo que trabalhe muitas expressões de personagens, né? O Tarkovsky, por exemplo, trabalha muito com formato de tela na largura menor. Ele tira um pouco da largura, porque ele gosta daquele formato de tela. Aí vai de cada diretor gosta de determinado visual, né? Gosta que aquele formato dê um significado melhor, mas não existe formato certo, tá? Cada diretor vai ter um próprio formato para dar um diferente significado e uma diferente estética, né? Então vai de diretor para diretor, cada diretor vai ter um formato que prefere trabalhar, e tem diretor que trabalha com o formato de um filme, no outro filme vai trabalhar em outro formato, e outro filme vai trabalhar em outro formato. Você pode também ir brincando com os formatos, né? Se adequando e vendo qual é o melhor, qual gosta mais. Esses formatos de tela a gente vai meio que alterando. E aí a gente tem o codec. O que seria o codec? Codec é a compactação dos dados do vídeo, tá? Então não vou me ater quais são os formatos de codec, tá? Pode ser RAW, pode ser vários formatos que tem. O interessante é você saber um bitrate. Em algum momento se vocês forem trabalhando mais tempo com audiovisual, vocês vão chegar no momento que vai aparecer a palavra bitrate, né? O que seria esse bitrate? Esse bitrate é a taxa vamos dizer assim, a taxa de dados que tem dentro daquele arquivo que você está gravando. Então, quanto maior o bitrate, maior a qualidade e maior o tamanho do peso do arquivo. Então, um bitrate que tem de 60 mil vai ser muito mais pesado e uma qualidade muito melhor do que um bitrate de 30 mil, tá? E aí, assim a gente pode meio que também ver qual é o tamanho desse filme, né? Se a gente está gravando algo com 3.000 de bitrate a 10 segundos, então a gente tem um vídeo de mais ou menos de 30.000 megabytes, né? Então a gente pode também ver isso, qual vai ser o tamanho desse arquivo, tá? Então cada câmera vai gravar num bitrate diferente também. Você pode ver até isso nas configurações da câmera, se permitir, né? Então a câmera pode estar lá, qual é a codificação que eles fazem nesse arquivo, né? Como é que esse arquivo vai ser codificado para chegar depois no computador e ele ser descodificado, né? Então o codec é nada mais que isso, que é você conseguir pegar aquele arquivo e codificar. Então a gente está pegando um vídeo e transformando em um arquivo codificado, que a gente vai pegar e vai passar para o computador, esse computador vai descodificar esse arquivo para a gente poder ver ou trabalhar na edição e tudo mais. Então a gente tem que saber qual tipo de formato que está sendo codificado esse vídeo, para a gente saber qual a qualidade que ele está sendo, tá? Então você pode ver na câmera. Então é basicamente isso. Quanto mais bitrate, mais qualidade você tem, mas só que mais pesado fica esse arquivo. E só para ilustrar assim, por exemplo, eu tenho um drone, eu tenho uma câmera e tenho um celular. Cada um grava em um bitrate diferente. E curiosamente a câmera do meu drone é a melhor dos três, né? E é o mais pesado também. Então quando eu vou trabalhar num arquivo da filmagem do drone, eu tenho muita dificuldade nesse computador que eu uso, porque é um arquivo muito pesado. Então meu computador fica muito lento e às vezes eu nem consigo gravar direito. Enfim, só pra vocês terem isso, tá?
alguém tem alguma dúvida nessas questões mais teóricas assim? Senão a gente já vai pro programa e a gente vai ver algumas coisas em relação ao programa. Vou voltar um pouco, né? Vou falar um pouco mais do programa. E assim, vocês se sintam livres para usar qual programa vocês quiserem, tá? Para edição de vídeo. Eu estou trabalhando com o Kdenlive, porque o Kdenlive eu acho que é o programa que ele é o mais simples de se trabalhar. Não mais simples, né? Mas talvez no custo de oportunidade, vamos dizer assim, né? Ou no custo-benefício dele, ele não é tão pesado e não é tão simples. Ele tem algumas configurações que permite você fazer uma edição profissional. E ele roda em qualquer computador, então é algo que favorece vocês. Vou apresentar minha tela. Eu vou botar no site do Kdenlive de novo, tá? Só para mostrar para vocês onde que se baixa. Tá? Kdenlive.org. Download. Professor, Pode falar. é melhor a gente colocar, isso é uma pergunta geral, não para o nosso filme, mas no cinema profissional, enfim. É melhor usar lente, filtro no momento de filmar ou na hora de editar? Não, no momento de filmar é a melhor coisa que tem. Porque você... boa tarde, Gustavo. Tá tranquilo, cara? Porque na hora de filmar, quanto menos coisa você levar para edição, melhor, tá? Porque aí você não tem muito esse problema de não sair do jeito que você desejava. E também tem uma questão de você vai ter menos trabalho depois, né? Você, vamos dizer, eu queria ter uma determinada filtro de lente para fazer, sei lá, para ficar algo mais escuro, ou para ter uma menor captação de luz, ou para aumentar a captação de luz. E quando a gente for trabalhar no programa, a gente for mexer nos níveis de branco, de preto, às vezes não vai sair do jeito que a gente quer. Mas, por exemplo, filmes como Birdman ou outros filmes que trabalham muito com as cores, assim, eles têm um trabalho de pós-produção, assim, cada frame tem uma pós-produção de cor, com certeza. Mas eles já utilizam filtros na lente, já utiliza esses filtros sim. Então é interessante vocês, na hora da filmagem, o ideal seria, na hora da filmagem, você sair já com aquela fotografia pronta, né? Com aquela fotografia ideal para vocês trabalharem. Mas não é sempre que acontece isso. Então a gente pode ir pro programa consertar, entre aspas, isso, né? Mas também assim, um processo de coloração, eu nem vou falar muito, porque é um trabalho difícil, tá? E para você fazer o trabalho como um colorista, é até melhor vocês usarem um DaVinci, por exemplo. O DaVinci é até um programa bem melhor para isso. É um programa que eu estou me aprimorando nele para eu fazer esse trabalho de colorista. Aqui é um trabalho mais de montagem que a gente vai fazer, tá? A gente vai pegar as cenas, botar o ordenamento das cenas dela e fazer a edição a partir desse ordenamento. A edição só através de cortes, tá? Eu vou até mostrar para vocês como se faz a edição das cores no Kdenlive também, mas o que eu quero mais é para vocês, pelo menos a gente fazer os cortes, né? Aí se vocês conseguirem botar a transição, pô, melhor ainda. Mas se vocês quiserem trabalhar na cor também é possível, eu vou mostrar aqui para vocês. Mas te respondendo, é melhor, quanto mais finalizado o arquivo sair, melhor, tá? Então, se a gente está trabalhando com algo que eu quero captar menos cores, eu vou trabalhar com essa menor captação de cores, tá? Então, é algo que a gente trabalha já na filmagem, e é algo que o diretor de fotografia, quanto melhor ele for, menos trabalho vai ir para o editor depois. Aqui eu peguei um trabalho antigo meu. A gente já viu o básico lá na última aula, mas vou me ater aqui de novo. Aqui são onde ficam os vídeos. Então, nesse trabalho aqui, eu sou às vezes sou um pouco preguiçoso, não divido em cenas, em pastas, né? Mas o ideal seria eu ter botado aqui cena 1, por exemplo,
e ter botado as cenas da cena 1 aqui, depois as cenas da cena 2. Mas esse aqui é um vídeo curto de 1 minuto, então eu não me ative a isso, tá? Acho que é até melhor mostrar o vídeo pra vocês primeiro. Deixa eu pegar o vídeo. Deixa eu achar onde que ele tá. Bom, não sou um cara muito organizado, tá? Então... Deixa eu ver aqui como é que eu salvei ele. Nunca sei igual. Aqui. Bom, tem dois aqui, né? Tá? Porque eu tive... Provavelmente tem um que tá certo, o outro não tá tão certo, mas vamos ver esse aqui primeiro. Só pra vocês verem que o trabalho que é feito a partir de uma edição de vídeo. Bom, vou aqui mostrar pra vocês no programa, tá? Então, como é que você fez na hora de editar, pessoal, para ficar parecendo que ele está se movimentando e o fundo está mudando? Sem parecer que teve o corte. Então, foram vários match cut que eu fiz, né? O nome desse corte é match cut, né? Que a gente pega meio que o formato geométrico, né? Que no caso era uma pessoa, e a gente, na cena seguinte, a gente introduz meio que o mesmo formato desse vamos dizer assim, a gente poderia, no exemplo que eu gosto de dar, é da lua e de uma bola de futebol, por exemplo. Então, estou filmando a bola de futebol aqui, aí na próxima cena eu posso filmar a lua. E a lua vai estar no mesmo posicionamento dessa câmera, dessa bola de futebol. Então, o que eu fiz ali era, eu tentei sempre, quando a gente ia filmar, deixar ele mesmo na mesma posição que ele estava na cena anterior. Então a gente ia meio que... Aí quando a gente faz o match cut, nessa situação de sequência de cenas, né, eu tenho que me atentar à mão dele, né? É claro que na hora a gente não estava fazendo, tem que sempre começar com a mão aqui. Eu tentava fazer que ele fizesse movimentos repetitivos, né? Então ele sempre começava a raspar a cabeça aqui, aí de vez em quando ele passava a mão no rosto, aí de vez em quando ele trocava de mão a máquina. Então tinha movimentos que iam se encaixar de cena para cena. Então, por exemplo, na cena 3 ele está na posição, aí finaliza essa posição para na cena 4 ele tá na mesma posição. Então a gente vai fazendo vários match cut, que é o nome desse corte, né? Eu vou dar um zoom. Legal, nossa, eu não imaginava quando a gente viu lá da lua que pudesse ser uma pessoa também que acho que porque daí envolve direção do ator, coisa assim, eu não tinha me ligado. Né? Sim, aí é algo que assim, eu não me entrei muito, tá? Que é a direção de atuação, que é o diretor, ele é responsável pela atuação também dos personagens que estão ali em cena. Então a gente tem que... O diretor, ele tem sempre é sempre é um caminho de mão dadas que fazem entre ator e direção, né? Então o ator está protagonizando algo que o diretor espera. Então a gente tem que sempre tomar esse cuidado na atuação, algo que eu não me ative muito ao curso, porque a gente já estamos no último encontro, né? E deixei de falar algumas coisas porque o tempo é curto. Então, e eu também não tenho uma profundidade de artes cênicas muito grande, mas vocês sempre tem que se ater assim nessa atuação dos personagens para eles saírem do jeito que você pensa, tá? Vamos aqui aqui no programa de edição, tá? Então aqui eu joguei todos os vídeos para cá, então a gente pega os vídeos, vai jogando para cá, tá? Algo simples, a gente
só arrasta o vídeo pra cá, pra dentro. Deixa eu arrastar um vídeo aqui pra cá. Por exemplo, esse vídeo aqui. Vou arrastar aqui pra cá. Então ele já tá, ele vai carregar aqui do lado, tá? Pronto, carregou. Aí eu já posso pegar esse vídeo que eu arrastei pra cá, pra linha do filme. Então, por exemplo, vou botar aqui. Então arrastei esse vídeo pra cá, tá? Então é algo simples. Assim, primeira coisa, arrasta os vídeos pra esse lado esquerdo aqui, pra aqui que vão onde estão todos os vídeos. Aí você pode criar pastas, tá? É o que eu recomendo. Mas não é o que eu sempre faço, mas é bom criar pasta, ainda mais se você for trabalhar um projeto grande. Eu mostrei um outro curta-metragem que eu tinha feito na aula anterior, que tinha muita coisa, né? Então é bom, quando vocês têm muita coisa, trabalhar com cenas, para vocês não se perderem na hora da edição. Deixa eu apagar aqui. Apagando aqui, não apaga aqui, tá? Então, mas se apagar aqui, vai apagar aqui. Então, apagando aqui, não apaga aqui, mas se apagar aqui, apaga aqui. Então aí... Professor, como que a gente faz para deixar tudo na mesma linha? Não ter que ficar criando um monte de layer? Então, é só você botar um do lado do outro, né? Eu gosto de sempre trabalhar fazendo essa intercala, né? Pelo menos de um layer para outro. Layer é isso aqui, tá, gente? Então, isso aqui é um layer, isso aqui é um outro layer, isso aqui é um outro layer, tá? São as faixas, né? Então, você pode botar tudo um do lado do outro. Então, por exemplo, aqui tá vendo? Tem duas cenas que estão cortadas, mas estão uma do lado da outra. Então você pode trabalhar com poucos layers, mas em produções maiores não vai ter como. Você vai ter muitas faixas, muitas. Então, por que a gente tem que criar várias layers? É porque vai ter uma coisa sobreposta à outra. Então, por exemplo, aqui não tem muitas coisas sobrepostas a outras, mas vai ter, em caso que vai ter muita. E também tem vezes que você vai ter tantas coisas pequenininhas, tá vendo aqui, ó? Tantas coisas pequenininhas que vai ser mais fácil você encaixar em mais de um layer. Vai ficar mais fácil de trabalhar. Então, aqui, se eu fosse trabalhar só com um layer, por exemplo, nessa parte aqui em específica, se eu fosse trabalhar só com uma faixa, eu ia me perder, eu não ia conseguir, porque aqui tem uma sequência. Aqui eu acho que é a hora que passa as cores. Aí aqui eu tenho que trabalhar com algo que me facilite na hora. Não é que passa as cores não, mas aqui tem várias sequências de cortes, tem vários cortes aqui, assim, das cores. Então cada itemzinho desses aqui, deixa eu aproximar. Cada itemzinho desses aqui tem uma cor diferente. Então eu estou sobrepondo. E sempre assim, sempre o último, vamos dizer, o V3 nesse caso, é que vai aparecer. Então, mesmo aqui você está vendo que tem uma outra aqui, ó. Tem um outro vídeo aqui embaixo. Só que esse outro vídeo não aparece quando esse aparece. Ele aparece antes. Deixa eu tirar esse som. Aqui eu tirei o som só pra eu conseguir arrastar aqui sem ficar esses ruídos. Tá vendo aqui, ó? Eu tô trabalhando com... Eu tô na V1. Aqui eu tô na V1. Aí eu vou pra V2, ó. Aí depois eu vou pra V3. Tá? Aí sempre o que tá acima se sobrepõe ao que tá embaixo. Mas é só pra facilitar o trabalho. Facilita o trabalho você criar várias faixas. E até se você for fazer algo simples, trabalha com duas faixas pra você conseguir, pelo menos nesse começo aqui, por exemplo. Eu tenho duas cenas distintas, né? Então eu tô trabalhando com duas faixas aqui porque eu acho que facilita. Deixa eu voltar. É que quando eu fui tentar montar eu não consegui, aí eu tive que fazer... eu fiz uma linha para cada corte. Ficou um negócio gigantesco. Então, você pode... Eu gosto de trabalhar assim, ó. Por exemplo, eu começo na V1, aí vai entrar uma outra cena, eu vou pra V2. Aí na cena seguinte eu volto pra V1. Aí na outra cena eu vou pra V2. Aí eu fico V1, V2, V1, V2, V1, V2. Aí às vezes não tem jeito, aí eu faço V3, aí faço V4, V5, V6, V7. E aí vai indo, né? Tem várias coisas. E face de áudio então, porque a gente trabalha no cinema, a gente trabalha com muitos sons diegéticos e não diegéticos, né? O que seriam isso? Diegético é sempre o que está dentro da filmagem, assim, dentro do campo da filmagem, e o não diegético que está por fora, né? Então uma trilha sonora, por exemplo, isso aqui,
é algo não diegético, né? Algo que não foi inserido aqui na hora da filmagem. Então, em linhas de áudio, em filme grande, que você tem que botar o som da pessoa andando, a pessoa tirando a xícara, porque aquilo não é captado, é até captado na hora, né? Mas você faz esses sons na pós-produção mais, né? Então, um barulho de um soco, o barulho de alguém tomando um gole de café. Então isso aí tudo vai entrando em algo assim bem pequenininho, como se fosse menor que aqui. Aí você vai criando várias faixas de áudio. Então, quando você for trabalhar, você vai ter muitas faixas de áudio, nem tantas faixas de vídeo assim, tá? Então aqui a faixa de áudio eu faço um fade in, tá? Que é aquele que a gente começa a ficar escuro e depois fica claro. E também funciona isso na faixa de áudio. Então quando eu começo o vídeo, eu não vejo nada, nem de imagem, nem de som. Mas aí o fade in aqui do vídeo é menor do que o fade in do áudio. Então a gente primeiro vê o áudio para depois começar a ouvir a música, tá? Então aqui se a gente clicar, ó, a gente vê os efeitos que eu pus na cena. Aí aqui, vou clicar nesse aqui, ó. Aí aqui tem um fade in e tem um fade out também. E aqui tem o tempo deles, tá? Lembrando que começa sempre com milésimos. Isso aqui eu às vezes eu fico confuso nisso. Aí eu fico pensando que aqui é segundos e me embolo, mas sempre começa com milésimos, depois vamos para segundos, depois a gente vai para minutos, depois para horas. Então a gente tem nesse aqui, a gente tem esse fade in de 12 segundos e temos um fade out de 6 segundos, tá? Então, por 12 segundos a trilha de áudio ela vai surgindo aos poucos. Aí você pode ver até aqui, ó, que essa linha aqui ela se estende até 12 segundos, tá? Então, para a gente criar esse fade in, fade out, é só a gente vir aqui, ó, no cantinho superior do vídeo, tá? Então vou criar aqui um fade in, tá? E vou criar um fade out aqui, ó, por exemplo, só para mostrar para vocês. Então vou mostrar aqui, tá? Vai aparecer aqui. Aí no Kdenlive normalmente ele fica meio travado, tá? Então quando você renderizar ele vai ter uma fluidez melhor. Mas só para aparecer aqui para vocês verem, ó, aqui tem um fade in inicial, depois tem um outro fade in, depois tem um fade out. A gente vai ver só até aqui, só essa parte. Professor, você tem alguma lista manual com alguns atalhos no software? E assim, eu não tenho. Sempre quando eu fico perdido no software, eu vejo vídeo do YouTube, assim. E a maioria eu tenho de cabeça, né? Que foi muito coisa de Google, assim, pesquisando. Mas assim, a maioria é fácil de encontrar também. Então, por exemplo, para cortar, que eu já falei na última aula, é aqui, tá? É o X. Se você quiser apertar X, ele já vai pro corte, mas você pode clicar aqui. E o S é de selecionar. Então, vem pro S aqui. Aí tem vários, né? Por exemplo, Ctrl A você seleciona tudo. Por exemplo, selecionei tudo, Ctrl A. E você vai meio que aprendendo isso com o tempo, mas assim, no Google é fácil, né? No Google, se você botar ferramentas de atalho Kdenlive, você vai achar teclas de atalho, quer dizer, você achar teclas de atalho Kdenlive, você vai achar. Aí, por exemplo, eu quero tirar o fade out, eu posso arrastar até aqui e vir para 0, ou eu clico aqui, e aqui está o efeito, é só clicar aqui, tá? E eu posso ver o vídeo sem o efeito ou com o efeito. Isso aqui é bem importante na hora da cor, né? Então, a gente pode desativar, só para a gente ver como é que tá, sem a cor e com a cor. Daqui a pouco eu vou mexer nas cores, para vocês darem uma olhada. Eu, por exemplo, vou tirar vou excluir esse efeito. Aí aqui no começo, não sei se vocês perceberam, tem um dissolve, tá vendo? Que as imagens tem duas imagens aparecendo ao mesmo tempo. É aquele efeito do dissolve, que uma imagem está sumindo e a outra tá aparecendo, tá? Que aqui está escrito limpar, né? No programa é limpar. Vou até até ampliar aqui. Tá? E aqui a gente pode diminuir e até alterar esse efeito. A gente pode botar com mais suave, menos suave, tá? Então, se eu quisesse, eu poderia diminuir isso aqui ou aumentar também. Eu vou aumentar aqui, acho que vai ficar mais perceptível o efeito.
Então aumentei esse dissolve, então esse dissolve vai ocorrer por mais tempo. Então vai ficar uma imagem com a outra, por mais tempo elas meio que se intercalando, né? Então deixa eu botar aqui. Tá, e aqui a gente tem um tempo de duração também dele, que aqui ele tem mais ou menos um tempo de duração de uns 3 segundos, então é algo rápido, tá? Então a gente ampliando esse tempo, diminuindo, tá? Aí tipo, aqui ó, tá 3.10 segundos, a gente pode diminuir, deixar em 1 segundo como estava antes. Aí aqui, deixa eu ampliar. A gente tem também a velocidade do vídeo. Eu quis que essa velocidade aumentasse e depois diminuísse. Então para a gente fazer isso, a gente vai clicar no botão direito, mudar a velocidade, tá? Então a gente tem aqui, eu botei essa primeira parte em 120. Eu justamente cortei o vídeo, esse vídeo dele, em algumas partes, justamente para alterar a velocidade entre essas partes, tá? Então a gente tem aqui uma velocidade de 120, poder aumentar essa velocidade, o que vai diminuir o vídeo, tá? Então, vamos dizer, eu vou botar aqui, ó, 340. Diminui o vídeo pra caramba, né? Porque a gente está trabalhando num vídeo que tem uma quantidade de frames passando muito mais rápido do que passava antes, né? Então a gente tem aqui muita coisa passando muito rápido. Ctrl Z, uma função também que uma tecla de atalho que todo mundo conhece, né, mas interessante se usar também. Aí aqui você pode ver a velocidade do vídeo, aqui está em 120%. Aí de 120 vai para 140, para 180 e volta para 120, tá? Isso aqui eu quis dar ritmo, quis dar velocidade. Essa cena aqui se passava muito mais lento do que era. Eu queria compactar para esse vídeo ser de apenas de 1 minuto. Então a gente meio que foi alterando essa velocidade. Vou aqui para essa parte da coloração, que aqui eu começo a colorir o filme, tá? Deixa eu ver se essa parte já tem um tom azul aqui já, tá? Então aqui eu já mexi nesse colorir aqui do filme. E onde que a gente vai? Nesse a gente vai aqui em cor, colorir, tá? Aí a gente tem vários tipos de efeitos. Normalmente se usa muito colorir, contraste, saturação, níveis e talvez se você for algo a mais, né, você pode mexer no balanço de branco e aí você vai indo, né? E aí o principal efeito que tem é a elevação, gama e ganho, que são os 3 principais. Não vou me ater muito a isso, mas isso aqui, quando você quiser colorir, quando você já estiver nesse nível, pô, agora eu já domino o programa, já sei editar, já sei como é que funciona a montagem, aí você vem para a parte de coloração, que eu acho que fica melhor. Eu vou colorir um vídeo aqui que não está colorido ainda, fica mais fácil, tá? Então essa parte aqui que não está colorida, ó, e é sempre assim, ó, aqui essa, esqueci o nome, é tipo aquele negocinho que tem no tocador de vinil. Esqueci o nome disso. Enfim, essa É vitrola? na vitrola, mas qual é o nome daquilo da vitrola? A agulha, né? A agulha. Você tem tipo uma agulha aqui que você vê qual parte do filme que você quer, como se fosse a agulha da vitrola, né? Então se você botar a agulha da vitrola em determinada parte, vai tocar determinada música. Aqui é a mesma coisa, se você botar a agulha do programa em determinada parte, vai aparecer determinado vídeo, né? Então, por exemplo, eu estou botando a agulha aqui na parte dos 15 segundos. É algo que eu já falei também, mas o mouse sempre está indicando qual é o tempo do filme. Então vocês podem perceber aqui que está mudando, ó. Aqui em cima, ó. Estamos saindo de 7 segundos e estamos indo para 15 segundos. E quando a gente clica aqui, que a gente vê os efeitos aqui. Então eu estou vendo que não tem nada aqui, né? Mas se eu clicar nesse aqui, estou vendo os efeitos desse. Mas como a agulha tá no outro, a gente está vendo a agulha do outro, né? Está vendo a imagem do outro. A gente está vendo os efeitos desse, está selecionado. Então vemos as imagens que está na agulha. Então eu não quero isso, eu quero ver o vídeo e eu quero ver os efeitos que estão aqui, né? Então a gente vai mexer no nível de preto e de branco.
Então, para você botar o efeito, tá? Você pega o efeito e arrasta. Aí aqui a gente tem nível de entrada de preto e nível de entrada de branco. No cinema, a gente tem um costume de enxergar as coisas um pouco mais escuras. É aquilo que eu falei na aula de filmagem, que a gente tinha a câmera não filmando em 360 graus no seu obturador. Ela tinha só 180, então você tinha uma quantidade de luz que entrava menor. Então a gente está acostumado a ver coisas mais escuras no cinema. Mas é só uma característica do cinema, assim como ela tem uma característica de ser gravada em 24 fps, mas aí você que vai definir a sua cor, tá? É só uma característica. Mas muita gente aumenta o nível de preto por causa disso, tá? Então vamos dizer aqui, eu aumentei o nível de preto aqui, ó. Oi, uma pergunta. Quando a gente vê um filme no cinema, por que a gente tem por que é diferente do que a gente filma com o nosso celular? Porque ele parece diferente, parece que você está num outro universo, assim, eu não sei explicar o que é, mas sabe que a gente filma assim com o celular, vídeo caseiro, ele é diferente. É diferente de uma cena que você pega, independentemente do que está acontecendo no filme. Mas você pega uma cena do filme, parece que ela tem um corpo maior, eu não sei dizer. Por que acontece isso? É uma configuração? É a lente? É o equipamento? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas a diferença principal é o equipamento, né? Então a gente está gravando num celular que custa R$1.000, né? Sei lá, 2.000, dependendo de algumas pessoas ainda. Tem pessoas aí que podem ter um celular até mais potente, mas no cinema a gente está trabalhando com câmeras que custam 100 mil, né? Então algo já tem uma diferença muito grande no equipamento. E tem uma diferença nos profissionais também, né? Então na equipe de filmagem a gente tem um diretor de fotografia, um assistente de direção, um gaffer, um diretor de artes. Então a gente tem toda uma equipe trabalhando naquele filme para aquele filme transparecer de algo profissional, algo melhor, né? Quando a gente faz um vídeo em casa, apesar da gente poder ter conhecimentos, a gente está fazendo um vídeo sozinho, né? Então a gente não tem essa captação toda. E tem também um trabalho de edição, né? Quando a gente faz um vídeo em casa, a gente normalmente nem edita, né? Então quando a gente faz pelo menos a edição aqui de cor, tá vendo como teve uma mudança aqui? Foi legal, ó. Teve uma mudança aqui bem diferente. Então já é algo que é todo um conjunto, né, de coisas. Professor, até vídeo de casamento também. Então você acha que essas coisas assim de regular de cor e tal é que faz a gente ter esse olhar diferente pro que tá pro vídeo? Para vídeo profissional, né? Eu acho que é um conjunto, né? Um conjunto de tudo. Não só a coloração importa muito, mas é tudo, né? Acho que é desde da hora que você está montando o roteiro até a hora que você está finalizando o trabalho, editando ele. Então é tudo, assim, tudo vai influenciar na qualidade do seu vídeo, né? E também tem uma outra diferença. Essa atmosfera que se cria, né? Eu quero dizer mais assim que às vezes você pode até filmar um monte de besteira, mas se a técnica tá ali, parece que cria essa atmosfera, sabe? Enfim, mas entendo que para ser uma coisa que se legitime, né? Que se legitime para quem assiste, tudo tem um pacote todo. Né? Sim, também tem uma diferença que a imersão do cinema é diferente, né? E aí, independente do filme, se você for ver um filme no cinema e ver um filme em casa, a imersão vai ser totalmente diferente, porque lá tem um ambiente todo propício, tem uma tela gigantesca, então a gente está vendo as pessoas em tamanhos maiores do que realmente são, né? Então, quando a gente vai ver algo no celular, por exemplo, está tudo em miniatura, então a gente fica naquela, nem parece que aquilo ali é uma pessoa realmente, porque aquilo ali está numa proporção muito pequena. Então quando a gente está no cinema, a gente tem um ganho imersivo muito grande, até pela todo o ambiente e pelo tamanho da tela, né? E o som também, que é muito bom. Então tem essa imersão também pelo equipamento que está transmitindo o vídeo. Por exemplo, é uma diferença muito grande quando eu boto meu projetor ou assisto o filme no celular, né? Então tem essa diferença também dentro do equipamento que transmite também, né? Então não é só a gravação, também é como a gente transmite isso. Só pra gente ir aqui, o Éder falou alguma coisa rapidinho, só pra eu ler. Lembrei de um seriado muito antigo, Terra de Gigante. Essa eu não conheço, Éder. Essa eu não conheço.
Só pra gente voltar aqui pra coloração, né? Então já tem uma diferença muito grande aqui, a gente aumentando a entrada de preto, por exemplo, que é algo característico do cinema, a gente tem algo mais preto, né? Então aqui ó, a diferença, como ficou com um semblante mais cinematográfico, vamos dizer assim, né? A gente pode diminuir a entrada de branco um pouquinho também, por exemplo. E aí a gente vai mexendo nas cores. As cores são, assim, é algo bem importante nessa questão da visualização, né? E eu acho que essa ferramenta aqui é muito boa pra gente ver como é que tá antes, como é que tá depois. Pra gente ter essa noção de como que a gente trabalha esse filme, né? Essa característica. Algo que é interessante também, que eu esqueci de mostrar pra vocês, é a configuração do projeto, tá? Então, ela pode ser acessada através daqui, pra gente ver a configuração do projeto específico, ou através das configurações aqui, que a gente vê a configuração do Kdenlive. Eu vou mostrar através da configuração do projeto, porque aí a gente consegue definir em qual pixel e qual FPS que a gente vai fazer essa edição. Porque é aquilo que eu falei, apesar de você estar filmando em algo em 4K, você pode transformar isso em algo em 1080p, tá? Então é algo que vocês podem se ater assim para melhorar a qualidade da filmagem de vocês. Então a gente pode configurar também o programa para ele meio que formatar em outra resolução, em uma outra frequência de frames também. Mas não adianta, se você fez algo em 30 fps, se você botar aqui em 60 fps não vai adiantar muito, tá? Vai sair como algo de 30 fps. Se você gravou algo em 1080p e vai botar no programa 4K, não vai se transformar em 4K. É só quando você quer reduzir, né? Quando você quer transformar algo que está em 4K e passar para 1080, ou algo que está em 60 fps passar para 30. Então você pode fazer aqui no próprio programa. O programa faz isso, tá? Então é projeto, configurações do projeto. E aqui a gente tem aqui eu botei aqui, tá? Se vocês quiserem ver alguma coloração específica para testar, eu posso botar aqui para vocês também, pra vocês verem. Vou mostrar algumas composições aqui também de transição que a gente tem. Aí a gente tem as transições tanto de efeito de essas transições que eu mostrei aqui e outras transições também, como slide, essas coisas desse tipo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí. Aqui. Então as composições que estão aqui são tudo composições para você, são as transições, né? As transições que a gente falou. Então tem várias transições, a gente falou de algumas, né? E tem umas transições que assim não são tão relevantes, né? Então, e tem transições que vocês podem utilizar. Vou botar aqui o slide para vocês. O slide é o wipe, tá? Então a gente tem, que eu falei, tem sempre essas mudanças de nome. Então o slide aqui é o wipe, então só para vocês se situarem. Quando eu tenho coisas assim, eu tenho que sobrepor uma coisa a outra, senão ela não funciona. E aqui é aquela transição característica dos filmes do Star Wars, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver se vai funcionar aqui. Tá vendo? E aí, aqui nessa slide a gente pode botar aonde inicia, né? Eu botei que iniciar do lado esquerdo, né? Posso botar iniciar de cima, por exemplo. E aqui é onde é o fim dela, pode ter o fim aqui. Tá vendo? Ela desce tudo, né? Em vez de ela parar no meio, desceu tudo. Aí temos transparência, aí tem várias coisas, né, que a gente pode brincar, né? Vou começar de baixo. E assim, vocês vão poder testar aqui as transições, tá? Nas composições. Então, as composições são todas as transições que tem. E os efeitos são os efeitos de ajuste de imagem, cor, transformar. Deixa eu mostrar o transformar, que o transformar é interessante também, porque eu posso mudar o tamanho do quadro, né? O formato do quadro, tá?
Você que está preenchendo a tela toda, eu queria essa aqui é uma miniatura para juntar com esse aqui, por exemplo. Então, vou botar aqui em cima. Aí que eu boto transformar, eu gosto de botar o efeito aqui, tá? A gente tem... Aí assim vocês vão pegando os macetes também do aplicativo. O transformar você pode tanto ir pegar nas composições, ou aqui, bota inserir efeito. Quer dizer, em efeito, tá? Que a gente está mudando aqui o vídeo, né? A propriedade do vídeo. Então vou inserir um transformar e aqui a gente tem o... Peraí. E aqui a gente tem o transformar, tá? É o tamanho do vídeo, aqui a gente tem o tamanho dele. 1920 por 1080, lembra como a gente falou? Aí eu posso transformar ele em algo menor, quero ele em 1080 por 720, por exemplo. Ó, só pra vocês terem uma noção, ó. Um tá em 1080p, que é o vídeo de trás, e um tá em 720, tá? E olha só, interessante, como esse vídeo aqui tá no V3, ele tá se sobrepondo ao vídeo que tá no V2. Agora se eu fosse mudar isso aqui, e passasse esse vídeo do V2 pro V4, só vai ficar o V4, tá? Não tá mostrando porque o V4 é um vídeo grande e está sobrepondo o vídeo que está no V3. Então, só para vocês verem aqui, então eu gosto de trabalhar com duas telas, então você pode dividir isso aqui em duas telas assim, no formato horizontal, no formato vertical. É algo interessante de se fazer, algumas séries usam isso. E até também às vezes nos créditos finais, muita gente usa isso nos créditos finais, tá? Então no crédito final aí, quando na hora fica passando os créditos, você bota uma tela pequenininha e bota algumas outras imagens. Eu acho interessante, eu gosto de usar bastante. E aí você pode fazer isso manualmente também, tá? Eu fiz ali através mudando ali. Aí os dois vídeos vão passar juntos ao mesmo tempo. Agora com certeza vai travar um pouco, então talvez você não consiga nem ver direito, mas vamos ver se dá pra ir. Tá vendo? Os dois vídeos passaram junto ao mesmo tempo. É algo interessante para se fazer, tá? Eu gosto de fazer isso, então se alguém quiser... Ah, não gostei. Então você pode tanto ver aqui como é que era antes, ou você exclui. Deixa normal, como estava antes. Alguém tem alguma dúvida em específico? Sim, eu aposto que tem algumas dúvidas, né? Mas alguma dúvida em específico assim para eu tratar aqui? Só na hora, professor. Vai chover mensagem passada. Eu tenho uma pergunta. Tem como implementar um efeito, tipo a coloração, por exemplo, sistematicamente para uma linha do vídeo? De repente você quer manter a mesma colorização, né, desses diferentes pedaços. Entendi. Boa pergunta. Então, vou mostrar aqui. Eu não conheço para fazer desse jeito que você falou, mas você pode fazer de uma forma que você pode, vamos dizer o seguinte, eu gostei, por exemplo, desse nível de entrada de preto e o nível de saída de branco, acho que ficou legal essa cor aqui, e eu queria fazer isso aqui nesse aqui também, né? Mas só que não queria ir lá na cor e mudar e tudo mais. Então, aqui está selecionado, então a gente está vendo o efeito que está aqui é desse aqui que está selecionado. Aí eu vou pegar esse aqui, ó, só vou arrastar, ó, viu? Botei o efeito nele, ó. Agora esse aqui está com efeito igualzinho o outro. Ah, bem legal. Aqui, ó, eu quero botar esse efeito aqui, ó, e serve para todos os efeitos, tá? Então qualquer coisa que eu botar aqui, aquele lá no transformar, vou transformar aqui de novo. Aqui eu vou diminuir. Vou botar aqui, ó. Aqui, por exemplo, ficou pequenininho, né? Ah, eu queria que todos ficassem pequenininho igual esse que ficou. Aí eu só vou e arrasto, não preciso criar um para cada um, só ir arrastando, ó. Tô botando em todos. Aí quando eu vou ver os outros, ó, tá tudo pequenininho, igualzinho o outro. Então é algo que poupa trabalho, né? E algo interessante assim de se fazer. Mas para você deixar na linha toda esse efeito,
Eu não sei, acho que nem sei se é possível, né? Mas o que você pode fazer é você tratar o vídeo inteiro antes de ir cortando ele. Então, tipo, tá vendo que esse vídeo aqui essa parte aqui são várias partes, né? Então, em vez de eu já sair cortando, eu posso primeiro tratar a cor desse vídeo do jeito que eu quero, para depois cortar, para dar menos trabalho. Mas é algo que assim, vai de editor para editor, né? Como você quer fazer isso. Mas assim, ele é uma pergunta interessante e dá para fazer desse jeito que eu falei. Alguém tem mais alguma dúvida em relação assim, qualquer coisa do aplicativo aqui aplicativo não, no programa, né? Que eu posso tentar tirar a dúvida agora. Enfim, galera, então vocês não têm mais dúvidas, a gente está chegando no nosso último encontro geral. Queria primeiro agradecer muito a vocês, foi uma honra estar aqui com vocês. Mais um curso que a gente está concluindo junto, nós não concluímos, né? Só vamos concluir na sexta e vocês vão entregar o trabalho até domingo. Para falar que esse trabalho vai poder ser entregue até domingo e assim, foi um grande prazer estar aqui com vocês, foi uma grande honra. A gente está vivendo um período difícil, então essas coisas assim também servem para a gente sair um pouco desse caos que a gente vive, né? Dessa distopia, vamos dizer assim, que a gente vive. E foi muito bom conhecer alguns a primeira vez e alguns que eu estou revendo, assim, foi muito legal também esse reencontro. Então, Raíssa, não vamos ter porque o cronograma lá do CIGA eles não conseguiram estender. Então, o nosso último encontro vai ser hoje, eu só vou postar os vídeos depois. Então a gente vai poder só ver esses vídeos não vamos ver juntinhos, né? Cada um vai ver de casa quais vídeos quiserem, tudo mais. Mas não Professor, vamos ver. a gente vai ter o nosso direito autoral do vídeo, no caso de a gente querer inscrever em algum festival de minuto? Claro, o trabalho é de vocês. Vocês estão cedendo trabalho pro curso, né? Porque o curso a gente está fazendo, mas eu até aconselho vocês a inscreverem em algum festival. Eu já falei do Festival do Minuto. Aí se tiverem mais algum outro festival que vocês virem, gostarem, quiserem se inscrever, pode, claro, à vontade, pode se inscrever. Eu só vou pedir para vocês botarem uma foto no começo do vídeo. Não sei se vocês já viram no YouTube, sempre começa com aquela logozinho do estado do Rio de Janeiro e tudo mais. Vou mandar isso no grupo para vocês, que todos os vídeos, todos os filmes que forem enviados para mim tem que ter esse no começo, porque todo o material produzido porque esse curso foi feito através de um edital, no edital de cultura do Rio de Janeiro. Então todos os vídeos, todos os materiais que são produzidos através desse curso precisam estar essa arte no início ou no fim, tá? Essa arte tem que estar aparecendo em algum momento. Normalmente aparece no começo dos filmes, tá? Aí tem aquele patrocínio, algo do tipo, sempre aparecem umas logos assim, mas pode ser também no final. Eu vou enviar isso para vocês. Se vocês quiserem também, seria legal vocês escreverem que o filme foi produzido para o curso, mas também não é necessário, só seria algo bacana também de escrever, mas só que é necessário a logo do estado do Rio de Janeiro. A Raíssa pergunta se é para enviar no grupo. Não, vocês vão me enviar através ou do e-transfer, ou do Drive, ou por alguma outra forma de e-mail, qualquer forma que vocês conheçam de enviar o vídeo sem perder a qualidade, vocês podem me enviar. Eu aconselho pelo e-transfer ou pelo Drive. Aí tanto faz pelo um pelo outro, e os dois são mecanismos de você enviar vídeo sem perder a qualidade. E a outra coisa é que essa semana eu vou me dedicar juntamente a vocês, né, repetindo, que vocês tendo alguma dúvida ou querendo marcar algum encontro individual antes de sexta-feira, eu vou estar disponível para vocês. Só mandar mensagem no WhatsApp, a gente combina alguma hora. Eu vou poder trabalhar com vocês desde o roteiro, desde a decupagem, pós-produção, para a gente fazer essa edição juntos. Se vocês não conseguirem baixar o programa ou tiverem dificuldade, podem me enviar o vídeo e a gente abre o Meet, faz junto essa edição do vídeo. Aí se a gente for fazer essa edição juntos, ser um vídeo pequeno, né? Ser um filme de 1 minuto, por exemplo. Aí até uma ideia para vocês inscreverem no Festival do Minuto, né? Que é
É um festival interessante, como a Daiane já falou que gostaria de inscrever o filme dela em algum festival. Já tem uma sugestão aí do Festival do Minuto. E assim, eu tô aqui para ajudar vocês durante essa semana pra gente conseguir concluir esse filme, tá? E a gente conseguir entregar ele até domingo. Vai estar todos os filmes vão estar no YouTube do meu Cineclube, e eu vou upar eles também dentro do site do meu Cineclube, mas aí algo vai demorar um pouquinho, tá? Para eu upar eles vou ter que mexer na configuração da página e tudo mais, então. Mas no YouTube vai estar no domingo vocês me enviando, na segunda já vai estar tudo no YouTube. Aí o Chris fez quase um longa-metragem, ó, 17 minutos. Não tem problema não, cara. Tá tranquilo. Tá de boa aí. Então temos um filme longo aqui já, do Chris, 17 minutos. Mas não tem problema, Chris. Tá tranquilo. Eu tinha falado no máximo 10 minutos pra quando eu for ajudar, quando vocês precisassem de ajuda, e eu fosse fazer a edição, por exemplo, ou fosse trabalhar em outra coisa, pra não ser algo muito maçante pra mim. Mas como você conseguiu fazer praticamente tudo sozinho, você ia nos encontros só na sexta, né? A gente tirava algumas dúvidas, mas praticamente você fez tudo sozinho, tá tranquilo. Vocês podem fazer algo de 17 minutos, 20 minutos, não tem problema. Eu tinha falado 10 minutos, mas sem problema nenhum ter mais do que isso, tá? Até é legal, assim, que você conseguiu ter desenvolvido algo maior. Mas é isso, galera. Se não tiverem mais nenhuma dúvida, agradeço muito vocês terem ficado comigo esse tempo, tá? Muito obrigado a todos. E tenham uma boa semana. Pode falar. Desculpa. Só pedir por gentileza, se você puder listar lá no grupo os links das aulas pra gente poder reassistir. Tá? Obrigada. Tá, vou deixar tudo assim. Vou criar uma playlist no YouTube. Fica mais fácil, eu acho. Aí boto logo todas as aulas em seguida, assim, e a gente vê junto. Valeu, Poliana. Eu que agradeço você, tá? Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço estar com vocês aí também, né, nesse encurtamento de distância, digamos, antigamente se falava teleaula, né, mas é uma teleaula também, né, cara a cara, tela a tela. Eu te agradeço a oportunidade, quero fazer o possível para, durante a semana, te procurar para a gente poder, nesse trabalho remoto, ter a efetivação do meu minuto, né? E muito obrigado pela oportunidade de estar com todos vocês aí. Um abraço. Valeu, Ed. Obrigado pelas palavras. Não é a mesma coisa, né, do que o presencial, mas a gente vai se virando e conseguindo, né, fazer esse... Não é toque de pele, é toque de alma. É verdade. Virtual, né? Um toque de alma virtual. Valeu, professor, mais uma vez. Muito obrigada. Você é ótimo. Valeu, Daiane. Eu que agradeço. Valeu, Rebeca. Foi muito bom ter vocês aqui. E a gente continua se falando. Lá no grupo do WhatsApp, vou mandar mais coisas para vocês. E essa semana é assim, podem me procurar a qualquer hora, que a gente vai tirando as dúvidas e vai estabelecendo as coisas.